Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao terceiro encontro entre psicanálise e literatura. Eu sou Adriana Navarrete Bianchi, psicanalista da Sociedade Brasileira de Ribeirão Preto e coordenadora da Comissão de Psicanálise de Casal e Família da FEPAL. Quero inicialmente agradecer aos palestrantes Federico Urman e Maria Dolores Ara pela participação e pela generosa contribuição de alto nível científico com que nos brindarão nesta manhã. Também não posso deixar de agradecer o apoio da comissão diretiva da FEPAL a este evento. Nossa comissão tem promovido, através do projeto Encontro Entre, vários encontros entre a área da psicanálise de casal e família e as diversas ciências humanas. O primeiro encontro foi entre psicanálise e história, o segundo entre psicanálise e arte, e este terceiro será entre psicanálise e literatura. Estes encontros têm não somente o objetivo de divulgar a psicanálise de casal e família, mas, sobretudo, o de estabelecer um diálogo enriquecedor entre as diferentes visões das ciências humanas em nosso campo de conhecimento, buscando pensar as desafiadoras questões contemporâneas que nos assolam. Quem não viu os vídeos dos encontros anteriores ou quiser rever, poderá acessá-lo no YouTube da FEPAL em nossa playlist. Aproveitamos também para convidá-los para o nosso próximo evento, que será realizado por meio de uma parceria da nossa comissão com a Comissão de Casal e Família da IPA. Trata-se da segunda jornada IPA-FEPAL, que terá como tema, psicanalistas trabalhando com casais e famílias, dispositivos de subjetivação contemporâneos, e que ocorrerá no dia 24 de junho próximo. Maiores informações podem ser obtidas no Instagram desta comissão ou no Facebook também, da comissão. Agora, passo a palavra a Paulina Zuckerman, que, juntamente com Alane Moura, ambas membros desta comissão, coordenarão a mesa de hoje. Um bom trabalho a todos. Gracias, Adriana. Buenos días a todos. Voy a contarles cómo vamos a trabalhar. Bom dia a todos. Vamos ver, então, como iremos trabalhar o dia de hoje. De início, Alane Michelini Moura, ela se encarregará de apresentar a doutora Maria Dolores Ara Dias. Ela vai ler um breve currículo da doutora Ana Maria e doutora Maria Dolores terá entre 25 e 30 minutos para expor as suas ideias, que vão ser fascinantes, com certeza. Depois eu vou apresentar o doutor Federico Urman. Ele nos facilitou um breve currículo para que possamos conhecê-lo e, posteriormente, vamos conhecer as suas ideias. E caso os conferencistas tenham vontade, claro que eles vão interagir e Alane e eu vamos ir colhendo as perguntas, comentários que as pessoas possam enviar através do chat. Então, vamos pedir que mantenham seus microfones fechados e os comentários que sejam através do chat. Uns minutos antes de finalizar os nossos trabalhos, vamos pedir aos palestrantes que possam encerrar o evento com algumas palavras finais. Passo a palavra agora para a Alane, para que ela apresente a doutora Ara. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, com todas, especialmente com Maria Dolores e com o Federico.
Eu gostaria também, Paulina, nessa mesma direção da apresentação, falar da interpretação, né, desse íconezinho aí embaixo, um globo, não é isso, Adriana? Quem quiser que a tradução seja feita em espanhol ou português, é só clicar nesse globo e escolher qual das duas línguas, né, para poder ter a tradução simultânea, ok? Então, vamos começar, né? Vou começar apresentando Maria Dolores. Maria Dolores Ara Dias, ela é licenciada em Letras pela Universidade Católica Andrés Bello, na Venezuela, professora de Língua e Comunicação nesta mesma universidade e na Universidade Metropolitana, professora de Literatura em diplomados de escrita criativa, narrativa e de roteiro audiovisual, professora de narrativa russa na Universidade Metropolitana, diretora de diversas oficinas de leitura, encontros de literatura e psicanálise na livraria Lugar Comum, conversas sobre literatura na livraria Sopa de Letras. Maria Dolores escreve artigos sobre literatura na revista Vice-Versa, Ideias de Babel, Aldeia Criativa e Passion País. Tem algumas publicações mais recentes, né, Maria Dolores? Receitas Infalíveis para Sofrer com Propriedade. Uma outra publicação é Confinadas, ambas durante a pandemia, né, pelo que eu percebi. E outra que é Todo o que Ver. Então, um grande prazer estar aqui com vocês, inclusive neste momento com você, Maria Dolores. E estamos aqui para te escutar, e a palavra está com você. Vou contar, então, os 25 minutos, tá bom? Te aviso, e aí você tem mais 5, 30 no total. Combinado? Muito obrigada. Muchísimas gracias, Alane, por la presentación. Gracias a Muito obrigada, Alane, obrigada à comissão por me escolher, por me considerar para estar hoje com vocês. Espero que possamos passar um bom tempo aqui falando da família e do casal dentro do espaço literário. De início, gostaria de dizer que a literatura é uma resposta para a inquietação pelo mundo. É uma resposta onde a palavra tem o lugar, um espaço primordial, preponderante, mas na literatura se unem visões que vão contando quem somos, no que acreditamos, como defendemos o que nós acreditamos. A literatura serve para conhecermos, para conhecer a vida, e oferece uma visão da realidade que, mesmo que seja contada como uma fábula, tem por dentro verdades. Muito importante, muito forte. Vargas Llosa, em algum momento, falou que a literatura é a verdade das mentiras. Muitas vezes se trata a literatura como uma arma menor no mundo das aproximações, para conhecer o universo. E, claro, eu vou defender que não é uma questão menor. Nós temos paradigmas na literatura que buscamos certeza que precisamos, que tem uma grande vantagem de ser contada através do enorme prazer da linguagem bem criada, bem elaborada, das histórias que apaixonam. Então, reúne essas duas possibilidades. O escritor britânico de origem iraniano, Salman Rushdie, disse: os seres humanos somos e precisamos nos contar histórias para saber quem somos. E a partir daí, a abordagem que eu hoje faço e sempre falei nos meus trabalhos literários. Não é apenas que a questão da família seja um tema central na literatura, mas sim, não há quase nenhuma história literária que não contemple a família e o casal.
Porque é impossível que no tecido das nossas relações não esteja presente contar quem somos dentro da estrutura familiar afetiva do casal. Isso é impossível. Portanto, é muito difícil decidir do que eu iria falar nesses 30 minutos quando isso está presente sempre dentro da literatura. O primeiro que eu achei é que há dois eixos sobre os que circula o tema familiar e casal dentro da literatura, e é o eixo que corresponde como fatores determinantes à mulher e ao poder. Família dentro da literatura é vista a partir da figura da mãe, principalmente a figura da mãe, e as relações de poder e a ambição que se mistura, que entra dentro do tecido familiar. Então, vamos começar com o berço da civilização, porque não falar dos gregos seria uma loucura, não podemos deixá-los por fora, e muito menos agora numa reunião com psicanalistas. Então, achei que não estaria fazendo uma boa homenagem. Não quer dizer que os gregos, vamos falar de fato da tragédia grega, não da época, da épica. Eles tinham épica e lírica. A novela não aparece senão até o século XIX, como gênero essencial protagônico. Na tragédia grega, o tema familiar está atravessado pela transgressão. O nosso primeiro encontro com esse tema transgressor é Édipo, que é, claro, que talvez com um termo forte podemos chamar a família maldita, logicamente. Por quê? Porque Édipo é o homem que comete o parricídio, e que são os tabus que acompanham a outros, claro, que acompanha a nossa civilização. Mas Édipo, sendo visto como a tragédia do destino, eu reconheço que nunca concordei porque Édipo teve opções. Se oráculo avisa, desde que você é adolescente, quase infante, entre 13 e 15 anos, que aconteceu isso, que você vai ter sexo com a sua mãe, você vai matar o seu pai, você tem opções. Você sabe que você tem que se proibir ter perante uma violência extrema que leve a um crime que é mais velho que você, porque sempre será assim. Você irá se abster de ter um contato sexual com uma pessoa de mais idade. Édipo, então, é o decifrador do enigma da Esfinge, que decifra o enigma, é o rei de Tebas. Quem chega a ser rei de Tebas tem que se casar com a rainha, desculpe, de Casca, que é a sua mãe, sem que ele saiba. Dessa forma, entra o tema do poder e ambição dessa situação, que não foi a preocupação de Sófocles falar de um tema familiar, mas da cegueira de não ver, que é não querer ver, que vão se aliando. Édipo, por um lado, não vê, mas, por outro lado, não quer ver. Aí é que se desenvolve a tragédia, ele vê que pode ser o portador do mal, entre outras coisas. Essa saga continua na tragédia mais importante, que é da filha de Édipo, Antígona. Porque Antígona desafia a lei da polis. Quando o seu tio Creonte, que assume o poder, depois que seus dois irmãos têm uma batalha fratricida, onde eles morrem, e, de uma forma arbitrária, transforma um dos irmãos em herói e o outro em traidor. Um é enterrado com honra e o outro
é humilhado, deixando que seu cadáver apodreça. E Antígona não aceita a lei da pólice. E essa negação não lhe interessa, não tem problema em ser condenada com tal de que a lei do sangue prevaleça sobre a lei social. E é o caráter sagrado do vínculo familiar que está aí trabalhado protagonicamente. E esse é um caráter sustentado na literatura, eu vou me referir a isso, um caráter que perante a lei é artificial no sentido de que a lei da polis é uma lei criada pelos homens para a convivência dos homens e necessária para isso, para eles. E não tem a força, não tem o poder interno no coração como a lei do sangue. A lei do sangue é uma lei arquetipicamente ancestral, atávica, tribal, primitiva. E essa lei tem esse poder que poderíamos chamar animal pré-civilizatório. Essa lei do sangue é a que Antígona reivindica por cima da lei social. Portanto, aqui inicia uma articulação muito importante entre a família, eu chamo lei do sangue, versus legalidade civil. Como dialogam ambas as situações, como foi colocado, claro, os gregos e na tragédia, eles dão preeminência como fator, digamos, um movimento interno, que é a emoção pura, a lei do sangue. Anouilh, o dramaturgo francês, que tem uma versão de Antígona maravilhosa, ele cunhou uma frase que diz: o pêndulo do mundo é o coração de Antígona. Isso quer dizer, então, que o mundo se move entre essa disjuntiva. Eu cumpro com a lei da convivência civil e vou trair a minha lei interna, e traindo minha lei interna, eu vou violar a lei do bem comum. Pensar isso que foi há 6.000 anos colocado pelos gregos, surpreendentemente e maravilhosamente. Daqui passamos à figura mais terrível da família, da ruptura familiar, que é uma versão de Antígona, mas aumentada, que é o caso de Medeia. Medeia é a mãe horribilis, que se fala em latim, a mãe monstro, a mulher que assassina seus filhos para se vingar e castigar seu marido, porque o marido a traiu e casou com outra mulher. Medeia é uma feiticeira que ajudou a Ração, que é transformando ele num herói, e Ração atrai. E Medeia reage matando seus filhos muito pequenos, de 3 anos. Medeia é um monstro da natureza. No entanto, não vou defender Medeia, mas várias versões do mito, curiosamente, os deuses a entendem e a salvam. Eles levam Medeia para o Olimpo numa carruagem, porque quem falhou foi o Ração. Ela é a Ração, a falha. Ela é a sem razão, o despropósito, a fúria da natureza, e Ração não teve palavra. Com a lei, Ração é um homem mesquinho, medíocre.
E isso é o que gera a desproporção final de Medea. Em algum sentido, Medea é antiga, né? Mas exagerada. A lei do afeto, do amor, está primeiro. E ele tem que pagar por ter quebrado a lei. Isso. Medea é a destruição da família. Porque do postulado paradigmático da mãe, isto é a anti-mãe total, mesmo que o monólogo dela, depois de matar os filhos sobre o seu cadáver, um monólogo muito comovente, e lê-lo, de fato, é muito difícil. Dói, mas não lhe causa arrependimento. Uma figura impressionante, literariamente falando. Eu não vou entrar em territórios que eu não conheço, mas psicanaliticamente falando, é uma figura fascinante. Agora, eu passo para Shakespeare. Por quê? Porque Shakespeare, sim, ele sim se encarregou da família. Não dela, mas o crime dentro da estrutura familiar. Todo Shakespeare, principalmente as tragédias, têm a ver em como o crime é substancial dentro de um espaço. Que paradoxalmente parece um espaço protegido, parece ser em Hamlet. Achamos o que todos sabemos, é o príncipe de Dinamarca e tem que voltar ao seu país, porque o seu pai foi assassinado por uma conspiração entre a sua mãe e o seu tio. O seu tio e a sua mãe casaram, eram amantes, e o tio agora é o rei. Portanto, aqui temos o eixo duplo do poder. O duplo eixo do poder em relação ao tema maternal. Hamlet chega à Dinamarca, o fantasma do pai aparece, ele aparece, e temos um monólogo que mais ou menos conhecemos, ser ou não ser. Aí a questão, o que é pior? Ficar e sofrer? Todas essas calamidades que eu tenho, ou me suicidar e sair dessa vida. Digamos, isso é como eu sigo em frente com uma família dessas, não é verdade? Como eu faço? Como? O meu tio, a minha mãe são assassinos, o meu tio tira a minha possibilidade de ser rei, meu pai pede vingança do além, e Hamlet é uma coleção de crimes, uma colheita de crimes. Todo mundo morre, Ofélia, todos morrem, porque, digamos, como uma doença que nasce no coração do crime. O caso do Ricardo III é terrível, é o último herdeiro ao trono, e é um homem que nasce 7 meses antes e assassina os 11 membros da sua família, e os antecessores, e para poder chegar ao trono. Ele é cínico, malvado, brilhante, infelizmente, é brilhante. São brilhantes os monólogos de Ricardo III, ele é hipócrita, todos sabem que ele matou seus irmãos, primos, cunhados, ele matou a todos para chegar ao poder. E ele casou com as duas viúvas de duas. Eles se casaram, elas sabendo que ele era assassino. Né? As pessoas sabiam
que ele não tinha coração. Essas mulheres também, há uma denúncia social muito importante sobre o poder, e há uma denúncia sobre o crime dentro dessa lei do sangue, que é uma lei particularmente vingativa, cruel, dependendo. E o monólogo da consciência do Ricardo III é brilhante. Chega um momento que ele diz, eu tenho que fugir de um assassino, mas o assassino sou eu. Como eu fujo de mim mesmo? E é uma revelação fantástica. Ele se entrega à morte na batalha porque ele não pode viver mais com a consciência. Shakespeare, então, é o primeiro que trabalha protagonicamente com a consciência. Claro que não podemos esquecer a Lady Macbeth, porque depois de Medeia é a mãe terribilis. Macbeth leva o seu marido ao assassinato para chegar ao poder, mas ela mata no início, obriga o seu marido a matar, e ela comanda, ele aceita, ele sofre o mal que ele faz, ela não. Ela fala dele como um covarde. Os homens são covardes, não prestam para nada, nós temos que fazer tudo isso, etc, etc. E falamos de um matrimônio, de um casal. A obra não fala especificamente de filho, mas ela teve filhos, porque ela fala de tomara, fique sem leite nos seios e me transforme numa bestia, não, eu não sou uma mulher, eu sou uma fera, desculpe. Isso é a figura feminina e a ambição de poder. Há um vínculo enorme aí para tratar a questão da família dentro da literatura. Agora, passo para o século XIX, por quê? Porque aqui começa um trabalho literário, digamos, mais focado numa visão do mundo, que inclui a família, para expor, para falar sobre as inquietações que a literatura sempre expõe. Estamos perante duas protagonistas feministas como Madame Bovary e Ana Karenina. E as duas mulheres que se opõem, dão as costas para a construção de mãe, mulher, esposa e família. Falamos da metade aí do século XIX. Cuidado. Jane Austen, 40 anos antes, Orgulho e Prejuízo, Sensatez e Sentimento, são novelas romances que falam do matrimônio como um horror, como um mercado, como um negócio mercantilista, onde o gado da feira são as mulheres. E com um senso de humor muito britânico, Jane Austen fala disso, como os pais levam as filhas a conhecer os compradores da mercadoria, as pobres, as ricas, e como isso supõe uma, digamos, camisa de força terrível para a dignidade feminina, que já é assinalada ou destacada. Madame Bovary, Ana Karenina, é muito parecido. Eu tratei de forma tratado diferentemente porque fala da dupla moralidade, ou moral da família do século XIX, uma família que se forma em relação ao dinheiro, status, o poder, família que pede o sacrifício das mulheres, mesmo que elas não pensem que se sacrificam, sacrifício da sua criatividade, intelectualidade, de sua liberdade. O caso de Madame Bovary, ela e Ana Karenina, elas não encaixam no paradigma. Duas mulheres que não encaixam no decálogo, nos mandamentos da época. No caso de Madame Bovary, ela é uma moça de província,
que quer comprar vestidos em Paris, leu muitos Pasquins e quer se transformar na, digamos, protagonista dessas revistas. E nessa busca, ela é casada com um médico, um homem humilde, Charles Bovary, mas que ama, que a ama, e ela começa a ter amantes. Ela tem uma filha a que odeia, e aí temos novamente a mãe horrível, e o matrimônio não funciona, e ela termina por se suicidar. Toma veneno e morre numa cena que vemos como ela vai ficando roxa, e nos leva o escritor à questão do suicídio. E o marido de Madame Bovary a justifica até o último dia, acompanha e chora e sofre por essa morte. Alguém que foi frívola, alheia à empatia e a tudo. Ana Karenina, ela é casada com o ministro do Czar e, mesmo assim, se apaixona e se torna amante do Conde Bronsky, um jovem. E o curioso é que o pecado não é a violação, o adultério da parte de Ana, porque toda a sociedade do século XIX era adúltera, a russa, a francesa. O problema é que a Ana queria tornar pública a relação. E, com isso, bater, de alguma forma, numa sociedade que permite a transgressão, que permite isso de não tenho problema com o que você faça, enquanto isso não se saiba e o matrimônio continua em frente, você tem uma dupla vida, uma vida oculta, que não é exemplar nem exemplarizante. E isso está justamente na família e no parceiro, no casal que você vê. O que está por trás está outra construção. E Ana é uma mulher corajosa que fala, não, eu vou levá-lo ao teatro, ao baile, eu tenho uma filha, eu não minto. Essa filha, minha filha é desse senhor, nega o seu filho, porque ela já tem um filho do seu matrimônio, não aceita esse filho, não aceita a ajuda do filho, eu ajudo você, não se preocupe, vou criá-la como a minha filha, e ela fala, não, não, não. E o que leva a Ana Karenina para as rodas do trem é o vácuo social que ela sente, porque é um debate entre eu quero tocar o proibido, eu quero ir para uma liberdade maior liberdade, mas também não quero perder os privilégios que eu tenho, o pertencimento social. No entanto, eu tenho que escolher entre um e outro. E vamos para Antígona, vamos lá atrás, da minha mesma linha de pensamento. Tem que escolher entre a lei do sangue, da paixão e a lei social. Por muito que a lei social seja repugnante em termos morais, porque o duplo rasteiro é justamente questionável. Elas, ambas, colocam a paixão por cima das leis sociais, culturais, religiosas, o que tem um preço. Por isso, elas morrem. Se suicidam, na verdade, cometem suicídio. Elas não podem suportar essa pressão social para esse tipo de transgressão. Mas Antígona também morre condenada. Então, continuando, Édipo tira os olhos, Medeia, curiosamente, sai livre. É um giro interessante da colocação. No momento em que a família aparece como tema literário, é no século XX. Em mãos de dois prêmios nobres, William Faulkner
e Steinbeck. Um prêmio Nobel em 49, o outro em 62, nos dois, em relação a Maria Feutner, Dolores? Maria de Lourdes. Temos mais 5 minutos. Bom? Ok, perfecto. Ambos van a hablar Eles vão falar sobre a autópsia do sonho americano, não é verdade? Nessas romances, a família, onde há crimes, incestos, rivalidades, ódio, tudo isso está inserido. E onde se repete a mãe horrível, a figura de Caim e Abel aparece muito nesses romances. Os irmãos que se odeiam, que rivalizam, irmãos que se destroem, irmãos que vêm pela preferência arbitrária do pai, a figura de mães alheias a essa estrutura. É a família monstruosa, já não é a mãe, não, é a família como um ninho, onde nascem figuras nada exemplares. Está presente o álcool, os maus tratos. A novela mais famosa é Ruído e Fúria, de Faulkner. É a fúria, a ira. E, para finalizar, gostaria de recomendar 2 obras mais próximas, muito importantes, Philip Roth, americano, que fala, de fato, faz, não sei nem como chamar, mas uma espécie de radiografia da família judaica norte-americana, ou americana. Mas, por isso, não há muita diferença. Na pastoral americana, é uma saga dos primeiros migrantes, século XIX, Lebowski, que chegou, e como vai isso evoluindo, mas principalmente involucionando, até que nos anos 60, a herdeira se transforma na defensora dos direitos civis, põe bombas contra o Vietnã, o sonho americano. Agora sim, se destrói na pastoral americana, como num livro que é Las Correcciones, de Jonathan Franzen, do ano 2001, porque aqui vou encerrar, não quero abusar do tempo, é que aqui já não está aquele monstro abominável. Não, aqui é o terrível do cotidiano. É um casal americano aposentado e a mãe tem o controle e o poder sobre a família toda, tem 3 filhos, todos eles fraturados, fracassados, que fingem que não, e tudo se orquestra sobre o que ela quer que todos se reúnam no Natal. Esse tipo de mãe. Essa, digamos, é uma novela que constrói tudo isso. Os porões segredos da família perfeita, que de perfeita não tem nada. São digamos, que finaliza com uma coisa que é esperançoso, que o título da novela é As Correções. E Franzen fala que o que temos de fazer é corrigir, querer corrigir. E não é tão terrível. É uma novela com muito, muito humor. Na América Latina, isso é igual à literatura latino-americana, mas apontando mais, ou vendo mais o social e a violência dentro do seu desenvolvimento. Vemos em 100 Anos de Solidão, que é o que todos lemos, e não colocar aqui mais exemplos. Intraviolência que temos no ambiente latino-americano, do norte até o sul, muito mais ligado ao social. Espero que tenham aproveitado, que tenham gostado, e fico até aqui. Muito obrigada por me escutar. Excelente, Maria Dolores, excelente. Nós já temos até um comentário
comentário, né? Perguntando, te parabenizando e perguntando se nós poderemos obter a apresentação completa, né? Excelente. Muito obrigada. Gracias a ti, Alana, por todo. Obrigada a você, Alane. Paulina, nós que agradecemos. Paulina, a palavra está com você. Obrigada. Gracias, Alane. La verdad, Obrigada, Alane. Uma maravilha, Maria Dolores. Depois teremos alguns minutos, talvez na última parte, para falar da novela, do romance latino-americano. Vamos continuar agora com o Dr. Federico Urman. Ele é médico, promoção 1970, é membro de honra da Associação Médica Argentina, professor no Hospital Italiano da cidade de Buenos Aires, membro titular da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, com função didática, especialista em crianças e adolescentes pela IPA e Magíster em Família e Casal, através do Instituto Universitário de Saúde Mental, onde também é docente, professor titular e, por 6 anos, secretário acadêmico do mestrado de Família e Casal. Também, dentro do USAM, professor titular na especialização em psicanálise e na especialização em psicologia clínica com crianças e adolescentes. Então, eu digo USAM, é Instituto Universitário de Saúde Mental. Bem, Federico, escutamos você. A palavra é com você, por favor. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer à Comissão de Família e Casal da FEPAL pelo convite, principalmente a Adriana Navarrete Bianchi, a Zuckerman, Alan e a Paulina Zuckerman e a Alane pelo respaldo, o apoio que nos deram. E, principalmente, pelo convite. Vou ler, então, a minha apresentação. Eu chamei de As Famílias como Conjuntos Ligados por Experiências, Testemunhos e Histórias. Uma história possível. Cada palavra diz o que diz. E mais ainda, e outra coisa, Alejandra Pizarnik. Minha mãe, vestida de renda, tocava o piano no meio do caos. Murilo Mendes. Tolstói começa Ana Karenina com essas palavras. Todas as famílias felizes se parecem umas a outras, mas cada família infeliz tem um motivo especial para serem infelizes. Na casa dos Oblonsky, tudo era confusão. E Ambroise Bierce começa dizendo: numa manhã de junho de 1872, cedo, assassinei o meu pai, um ato que me marcou profundamente naquela época. Isso aconteceu antes do meu matrimônio, do meu casamento. Em outro momento, em outro texto, esse autor que caracteriza o amor como uma insanidade temporária curável pelo casamento ou pelo afastamento do paciente das influências sob as quais contraiu a doença. Carson escreve: não há nada tão difícil de conseguir nesse mundo de habeas corpus que uma conversa entre iguais de Keats, porque acabamos com toda maravilha, curiosidade e medo. Num poema, Borges lamenta ter desiludido as expectativas que os pais tinham em relação a ele.
sofrimentos de casais e das famílias, a violência na relação pais-filhos, os tratamentos abusivos, o amor não correspondido. A literatura sempre teve algo a dizer sobre os casais e as famílias. Freud valorizou o talento do escritor e a sua misteriosa capacidade de penetrar nas profundidades da alma humana e transmitir os sentimentos pessoais e sociais, as verdades profundas do homem. Reconheceu-o como a laienálise, analistas profanos, e entre eles destacou a presença dos poetas, aqueles com uma capacidade criativa especial para brincar com as palavras. Porque os poetas acampam nos limites da linguagem, nos seus caminhos mais arriscados e inexplorados, e dessas bordas estreitas se expõe lá onde a palavra se torna música, onde o silêncio é canção, grito, ruído, sussurro, carícia, e fala de solidões povoadas e dos nós em luta, e de nós em luta, como Boído. Há que ter cuidado com a direita, porque é destra, e com a esquerda quando é sinistra. Ou com a poesia não está venda, porque a poesia não está venda. Ou entre o teu corpo possível e o teu corpo, só cabe a minha mão, desculpe. Entre a minha mão possível e a minha mão, só o seu corpo cabe. A psicanálise freudiana, por seu lado, teve na literatura não apenas seus múltiplos interesses, mas o poder de afetar a partir da sua própria produção. Um exemplo é o conceito de romance familiar do neurótico, uma fantasia ou proto-fantasia que se pretende universal, talvez o último produto dessa espécie, que tem o poder de ligar numa história as outras fantasias primitivas anteriores. Este romance familiar é um mito épico e seria como o romance de todos os romances. As aventuras desses heróis e vilões concentram grande parte da leitura da pré-adolescência e da adolescência e construem a base do enredo na banda desenhada que conhecemos. As fantasias desejantes são uma matéria-prima partilhada pelos escritores e pelos indivíduos e grupos que fabricam sintomas preocupantes e restrições de caráter a partir delas. É esta ligação que permite uma análise aplicada, na medida em que utiliza os resultados clínicos para o entendimento de obras literárias. Freud interpretou dessa forma a obra de Shakespeare, Sófocles, Hoffmann, Dostoiévski, Jensen e outros. Muitos psicanalistas seguiram por esse caminho. Voltando a Freud, sabemos que realizou muitas reflexões sobre a criação literária, questionou o papel motivador das frustrações e perdas reais, questionou o prazer particular que a leitura suscita e os seus efeitos no leitor. Relacionou-a com experiências lúdicas, fez observações sobre o tratamento poético das perturbações psíquicas e sobre as características de certos aspectos estéticos. Propôs diferentes critérios sobre o papel desempenhado pela sublimação, sugeriu estilos narrativos predominantes nos adolescentes. Menciono apenas porque, por questões expositivas, não vou me alongar aí. Por outro lado, são teorizações que naturalizaram uma família nuclear patriarcal burguesa, cuja solidez após
um século foi alterada, profundamente alterada. Gostaria agora de direcionar o curso dessas reflexões para os aspectos que mais nos podem tocar no nosso trabalho psicoterapêutico, quando trabalhamos com famílias e com outros grupos, e mesmo com pacientes individuais. O que há a salientar sobre o encontro com a literatura nesse campo? Em primeiro lugar, lembro que estabelecemos escritas a partir da nossa experiência e que o relato do que consideramos material analítico faz parte do que chamamos de história clínica. A história clínica médica é a anamnese médica, é o relato do que acontece com o paciente. A história clínica psicanalítica é o relato do terapeuta sobre o que acontece entre ele e o paciente, em conjunto ou de forma individual. O nosso relato é o produto de uma relação de coautoria. Lembremos que a técnica de cadáver requintado, um jogo surrealista que soma versos escritos sucessivamente por seus participantes, é um exemplo de texto de autoria múltipla. Destaquemos 2 aspectos da história. Primeiramente, trata-se de uma construção ficcional elaborada com as migalhas do vivido na clínica, que o dispositivo terapêutico instituído tornou possível. A realidade psíquica, as verdades vinculares criadas na imanência entre todos os que fazem a experiência e, ocasionalmente, a verdade histórica de algum deles. Esse caráter ficcional, longe de desautorizar, valida a sua significação e eficácia terapêutica. Como segundo ponto, na clínica, a história se configura a partir do que acontece em cada sessão entre terapeuta e paciente. O presente funda uma e outra vez o passado. Destaco aqui um paradoxo que Borges observou. Os pré-kafkianos conduziram em sua obra a Kafka, mas é Kafka que, a partir de sua obra, retroage para dar origem à invenção dos pré-kafkianos como categoria ou classe. Deixemos atrás, então, a narrativa do que acontece e que consignamos como cronistas envolvidos na situação. Vamos atender agora a experiência. Com quem nos encontramos no encontro? O que fazem os pacientes quando, desde o despojamento de nossa atenção flutuante, não esperamos nada? Vemos que nos contam e se contam os contos sobre o que os deixa mal ou causa algum incômodo. Esses relatos geralmente são reiterados, estão organizados de tal forma que nos apresentam um agente de sofrimento grupal e o resto, as vítimas que padecem essas condutas. Já não são a família que eram. Qual família eram? Há laços de sangue, em muitos casos, e laços de parentesco. Mas eu prefiro considerar a família 2 ou mais pessoas de diferente geração que se apresentam e ou são reconhecidas como família, que compartilham relatos, experiências. Por exemplo, a monoparental conformada por um adulto e um filho adotivo. Voltando, então, à situação clínica. Essas histórias que nos interpelam incluem
episteme atual, o Seithgate, o espírito da mentalidade, ou a mentalidade da época, aquilo que pode ser, digamos, relatado. Discurso que nos subjetiva como sujeitos sociais e que afetam a forma como sentimos, pensamos e agimos. Insistem em histórias que não conseguem parar de repetir, apesar de serem improdutivos, para aliviar o sofrimento que suportam. Outras vezes, executam um cânone de monólogos enfadonhosos ou atiram uns aos outros palavras ofensivas que nos lastimam, ou exigem compensações que apenas provocam um silêncio desolador. Narrativas verbais, que sempre têm certo caráter performativo, são muitas vezes acompanhadas, como nas famílias com crianças ou adolescentes, por aquilo que eles exprimem através de jogos, modelagens e desenhos, e todo tipo de atos realizados de forma individual ou em conjunto. Considero essas apresentações que se fazem perante conosco com um outro envolvido na situação que nos institui, juntamente com a família, num baralhar e dar de novo. Ou seja, como um desafio que procura encontrar uma saída, uma nova forma de perceber, questionar e pensar o que estamos todos por fazer juntos. Por um acontecimento inesperado que nos surpreenda e se introduza, mesmo que incomode, perturbe, por parecer ameaçador. O que fazer com esse sentimento paranoico? Bem, pensamos nisso em conjunto. Se paranoico sugere o sentimento angustiante de ser perseguido numa circunstância em que se está realmente sendo perseguido, tentamos clarificar esse perigo. O que será ameaçado, questionado, será a organização que a família construiu no início do entorno. Uma dissociação que separa o doente do designado dos restantes, presumivelmente saudáveis ou não conflitivos. Mas será que esse acontecimento que agora fissura essa estrutura é uma boa ou má notícia? Se o conceito de ambivalência ainda não tivesse sido inventado, teria de ser criado para dar conta dessa experiência. Deixar as coisas como estão tem uma vantagem. Trata-se de manter o que está instituído como conhecido e vivido, o conforto do habitual, do equilíbrio alcançado e o conforto do que pode ser antecipado. Mas o custo é alto, é elevado, porque o sofrimento para o qual somos consultados é gerado inconscientemente pelas dinâmicas patogênicas que continuam espontaneamente a ser reiteradas. Embora estejamos partilhando este risco de participar no encontro, os benefícios de manter o status quo vão gerar resistências às novas experiências que o dispositivo aspira a gerar. Haverá barreiras às novas situações de ligação subjetiva que poderiam ser configuradas. O tratamento não consiste apenas na evolução dessa luta entre narrativas reflexivas, subjetivantes que conduzem a novas ações e a complexação dos laços e as novas narrativas que insistem em conservar o estabelecido, mesmo que o empobrecimento subjetivo de todos. Algumas narrativas privilegiarão o desconforto do fluxo da vida, a abertura do contato com o estranho, o diferente, o estrangeiro, a convivência com os desconhecidos e com o desconhecido em si mesmo. Outras vão insistir no valor do idêntico e do semelhante, da
complementariedade que unifica e completa com a intemporalidade das essências e a certeza dos destinos já traçados, dos fundamentos únicos e últimos. Uma narrativa estará aberta ao aberto e incerto. A ação cooperativa e a distribuição de saberes, poderes e responsabilidades. Outra se centrará no individualismo, nas vantagens de capitalizar na hierarquia que impõe a obediência passiva, na comodidade pessoal e nas vantagens de garantir-se posições de sucesso comercializável. Em certas ocasiões, a falta das narrativas partilhadas tem um poder patogênico, como no caso de adoções ou de filhos resultantes de fecundação assistida. Em outras ocasiões, o traumático provém da imposição de narrativas passionais que não respeitam as necessidades e possibilidades psíquicas dos filhos, como quando se revelam infidelidades paternas ou quando em certos divórcios controversos, cada pai tenta doutrinar os filhos a partir das suas razões e, a partir dessa aliança, procura desacreditar ou difamar a ex-cônjuge. Também observamos na nossa clínica que hoje em dia as telas têm um poder subjetivante que conseguem deslocar o papel subjetivante das histórias literárias na sua oferta de enredos e personagens com os quais é possível se identificar. Ao intervir na sessão, podemos considerar esses 3 destinos possíveis. Primeiro, o mundo interno de um dos membros, com as relações objeto estabelecidas pelo eu. Segundo, o intersubjetivo, ou seja, o que liga os diferentes eus que estão interagindo, e o terceiro, que todos fazemos nas sessões, que nos leva a uma posição de ser conjuntural, abrigando diferenças, chamadas com Bernstein e Piaget, a vinculação, que implementa a lógica dos dois, que acentua o descentramento, o princípio da incerteza e o poder de expandir territórios subjetivantes de complexidades crescentes. Vejamos aqui 2 exemplos de narrativas que se apresentam, que estão sendo desmanteladas, e os novos contatos e frases significantes são agora possíveis. Os pais de um aluno consultam porque o filho tem problemas de comportamento na escola e não respeita também os pais. Como é que ele desafia as instruções do pai? O próprio pai fala que ele batia também nele. Por que ele não obedece à mãe e também a insulta? Se ele insiste em fazer alguma coisa que já tinham combinado fazer. A culpa é deles, porque sendo filho único não coloca limites. Depois de ter sido acalmado, o filho, por vezes, pede desculpa, mas muitas vezes justifica seu comportamento. Essa situação inicial de perplexidade, sofrimento e desânimo é um bom ponto de partida, mas não serei eu quem forneça um guia para os perplexos, como Maimônides. Essa consulta propõe uma evidência, uma situação social comum. Os pais não são reconhecidas como figuras de autoridade. É necessário analisar o que vai acontecendo entre todos, digamos, ver quem criar uma normativa compartilhada com firmeza e ver critérios onde todos participem, convênio de convivência aberto e que precisará ser ratificado ou ser retificado toda vez que seja necessário, já que se o acordo se mantém, é porque
é eficiente. Caso contrário, mostrará o seu poder toda vez que a circunstância mude. Nessa experiência, todos colaboramos em ir percebendo uma estratégia de cuidados. Nesse sentido, isso irá se construindo, e o filho comprovará que pode se controlar, ser reconhecido e demandar por bom caminho o que seja bom, prudente pedir, e apostando o amor, alguma coisa há para ele. A mãe aprenderá a se fazer respeitar em nome de seus direitos pelo filho e também pelo marido, ao ver quanto deixou de falar e de dizer pela sua missão. O pai vai recapacitar pela tentação de dominar a dificuldade que tem de escutar os outros, em aceitar as suas inconsistências. Esses pais tendem a fazer, digamos, criar armadilhas enquanto os horários... Frederico, 5 minutos, por favor. Talvez menos. O segundo exemplo. Uma vez, vi um casal em que um dos pontos de discórdia era a frequência das relações sexuais, que era mutuamente satisfatória. Ele era notário e advogado, e uma colega, que também trabalhava em recursos humanos. Comentavam com humor e inteligência que, para cada um deles, a exigência tinha conotações particulares. Eu venho de uma família católica e ela, a família é judaica. Mas não é um conflito para nós. Não tínhamos problema com isso. Quem tinha razão? Aquele que dizia estar sofrendo uma pressão, que sentia, digamos, assédio, ou aquele que lamentava que o outro fosse menos receptivo aos seus pedidos porque a sua tensão sexual o deixava desconfortável? Qual a justiça salomônica esperava de mim? Além disso, existe um metro padrão sexual? O que é surpreendente é que, embora usassem nós para se referirem ao desconforto sexual, era um nós que me evocava uma piada conhecida. Eles se amavam, se amavam. Eles não conseguiram, nas suas histórias, ultrapassar o muro narcísico e adotaram uma outra perspectiva, passando do número 1 para o número 2. Aceitavam que a palavra demanda era multivocal. Por que não considerar que relação sexual era uma experiência não predeterminada? Se fosse uma construção conjunta criada para ser inventada momento a momento, ambos eram responsáveis pela construção desse corpo de ligação amorosa, como dizia Puget. Na minha opinião, é a extensão do desejado, fazer juntos o amor. Talvez seja a única fidelidade que conta, a que aposta no encontro sexo-afetivo. O resto é cumprir, como hábito, uma tarefa erótica de descarga de substâncias sexuais. Como dizemos no lunfardo, transar. Descobriram, então, que se o amor, tal como a poesia, funciona quando e onde quer, o que compartilhavam foi o desafio de ouvir esse chamamento para sentir as brisas do desejo. Com as histórias que encontraram, até o limite misterioso onde as palavras acabam, ou são os corpos que têm a palavra. A palavra inesperada que acontece, que nos comove e nos move e nos comove. Então,
relação clínica como na poesia. E essa palavra é como a rosa, não tem razão de ser. Obrigada. Muito obrigada, Federico. Gostaria de saber, Federico, de alguma forma, iniciou o diálogo entre ambos, na verdade, mencionando a frase da Maria Dolores sobre abrir os olhos. Talvez vocês queiram comentar alguma coisa. Bem, acho que o primeiro é agradecer o Frederico e incluir a palavra, o termo poética dentro disso, porque eu escrevo poesia, justamente. Eu fiquei comovida quando ele cita todos os autores. Acho que a palavra poética é uma palavra muito importante. Na poesia, instala perante você a imagem através da metáfora. E você não tem que analisar, você tem que sentir a poesia. Muitas vezes, esse é um caminho, digamos, mais imediato, o entendimento do que acontece com a prosa, com a narrativa, que pede mais análise, talvez, e com o discurso científico, que é um discurso de ideias e não de imagens. Isso esteve muito bem. E eu não li a frase com que começa a Ana Karenina, e eu vi que ele começou dizendo essa frase, que é fundamental para o tema família na literatura, o fato de que a família é infeliz. As famílias infelizes, todas acham um caminho diferente para explicar ou justificar a infelicidade. Sem querer, estivemos em harmonia, né? Criamos uma harmonia grata e surpreendente, que ambos os discursos têm a ver um com o outro, sem nenhuma proposta prévia. Eu agradeço a você, Maria Dolores, eu coincido com você, agradeço também a todos e todos os seus comentários. Você falou da importância do discurso social e dos relatos literários no poder de relatarmos e habilitar a possibilidade de achar novos e diferentes relatos. Eu não diria por que trabalhamos na clínica com casal e família. Eu diria que o objetivo último é manter e ou criar a poética do encontro. Simplesmente isso. Sim, não sei. A Paulina me pediu se eu podia completar um pouco sobre a América Latina. Sim, por favor. Fique à vontade. Bem, o que eu tinha aqui, o que eu escrevi, é que o tratamento do tema dentro da América Latina é um tratamento que vai da manifestação da cultura do subdesenvolvimento. Não podemos falar do mesmo olhar que acontece, por exemplo, no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, porque o tratamento é de como edificamos a sociedade latino-americana, familiarmente falando, que é criada com sangue. Sangue, por um lado, batalhas intermináveis, guerras constantes, batalhas também entre clãs, entre mães e filhos, pais e filhos, casais, irmãos, com muita violência por diante e muito tribal. Quando falamos desse tema na América Latina, achamos uma descrição das nossas sociedades construídas sobre uma base, um alicerce que não se modernizou. É o que os escritores descrevem, que é uma modernização aparente disso, mas que por baixo continua havendo uma estrutura tribal.
E isso podemos vê-lo, o vemos também em Juan Rulfo, 100 anos de solidão. E Juan Rulfo, em Pedro Páramo, vem a Comala procurar o pai, porque a figura paterna na América Latina, em geral, não quero dizer, sabemos que estamos falando em geral, não é verdade? Claro que há exceções. É uma figura, o pai, que não faz parte da construção de família, não nas classes marginais, claro, mas nas classes médias e médias para cima, é uma figura, é uma encenação, digamos, é um fingir, uma peça de teatro que esconde por trás a mesma base. E é por isso que a ideia de incesto, por exemplo, atravessa toda a literatura latino-americana quando fala de família. Essa serpente que morde a cauda em 100 anos de solidão está ali, e está em muitas outras aproximações literárias. E na morte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, essa história, ao contrário, que vai da morte até o nascimento, está cheia de violência. Em toda a escritura de Vargas Llosa, mas essencial, a cidade, os cachorros, a Casa Verde, o mundo selvático, um mundo primitivo que lava o rosto na medida que vai, digamos, onde o machismo é o protagonismo, a mulher anulada, a mulher utilizada, transformada quase que transformada num objeto que pode ser jogado fora, mas que também entra, ia dizer jogo, mas de jogo não tem nada, entra então nessa roda, porque dessa roda obtém certos benefícios de alguma forma. Eu, na minha proposta, em 100 anos de solidão, também Briga de Galos, Pelea de Gallos, uma escritora equatoriana com histórias que muito difíceis de ler, muito duras de ler, difíceis nesse sentido, que fala da violência, principalmente contra a mulher. Mulher como base do núcleo familiar, em todos os contos, fala de famílias derrotadas, com a ideia de serem família, ordenadas, harmônicas e construtivas, nutritivas. E isso, dentro de uma estrutura assim, não é possível que seja. E como são contos, talvez eu tenha oportunidade de analisar, porque é o melhor que eu tenho lido ultimamente, porque a protagonista principal, o tema de violência quase que estrutural, que nos leva a pensar como, de fato, voltando às correções de França, como vamos corrigir essa violência que está normalizada, que é normalizada, está numa estrutura, e que a literatura nos traz isso para enfrentá-la, para conhecê-la e responder a ela da melhor forma. Qualquer outra pergunta, por favor, fiquem à vontade. Uma coisa, vamos, porque não estávamos... Bem, vamos conseguir agora abrir para o público, tá? Então, se deem um tempinho para o técnico, e aí vocês já conseguem, né? Todo mundo consegue se ver, tá? Uma questão, mientras van chegando las enquanto vão chegando as perguntas, quero dizer que temos muitos comentários, com parabéns, agradecimentos, vamos sintetizar para não repetir. Principalmente há um em particular que eu quero ler, que é o nome da autora equatoriana. Você falou, Maria Fernanda Ampuero. Maria Fernanda Ampuero.
Enquanto chegam, então, perguntas e comentários. Quero fazer um comentário sobre o que foram aqui falando. Eu vou tentar reuni-los, juntá-los. Quando você começou, Maria Dolores, e você falou da ficção que esconde verdades, foi seguindo essa ideia de duas lógicas. Digo assim porque, tradicionalmente, falamos, por exemplo, das verdades como o culto, o profundo, mesmo que haja outras conceptualizações. A partir daí, quando você se falou eu pensei no inconsciente, você falou da transgressão, começando com Édipo, se quer ou não quer ver, se aceita ou não aceita ver. E, a partir daí, Frederico se referiu a diferentes lógicas possíveis, como podemos ler uma família, e falou da ideia de uma normatividade compartilhada. Isso das duas leis, digamos assim. Medea também, claro, pensei em Nora, de Casa de Bonecas. Duas leis que circulam e que estão aí. E como, quando fala o Federico, como chegar quando predomina a compulsão, como definição, inclusive, de saúde, que vai incluindo a ideia do novo. É uma pergunta, sempre não temos uma ideia clara de como definir a saúde mental. E isso, o obstáculo para que apareça um novo, você falou de correções, Maria Dolores, aí vou unindo o que os dois iam falando, se isso talvez não daria um espaço para uma definição possível de saúde. Até aqui, fico por aqui. Se querem comentar. O Alane, você achou algum comentário? Tem um comentário da Helena Tomazel. Ela não conseguiu colocar no chat, então ela mandou no particular, Paulina. Acho que numa parte aqui que poucos, talvez só os palestrantes, né? Só quem está aqui conseguiu ver. Ela coloca assim: bom dia a todos. Muito interessante o percurso histórico apresentado pela Maria Dolores. Teria uma pergunta. As personagens todas femininas e os autores, homens que imaginaram e escreveram estas mulheres. Bovary, Karenina, Medea, Antígona. Você poderia falar um pouco sobre isso? Obrigada pela sua exposição. Você entendeu, Maria Dolores? São autores masculinos escrevendo sobre personagens femininas, né? Certo. Exatamente. Muito bom. Nem sempre a psicologia feminina descrita no romance a partir do masculino tem a ver realmente com o comportamento feminino. Há um olhar feminismo que vai recriar o feminino e vemos que a comunicação e a conexão não pode ser exata. Por quê? Porque um homem olhando, temos um microfone aberto, a uma mulher e descrevendo-a como homem. No entanto, temos de dizer que há verdadeiras escrituras heróicas sobre o tema, que não são as antigas. E aí eu concordo, não são as antigas, são mais modernas. Por exemplo, Amos Oz, um escritor hebraico, judeu, maravilhoso, tem um romance chamado A Caixa Preta, La Caja Negra, um romance onde há uma correspondência entre um casal e a voz feminina
você se sente totalmente feminina e admiramos a capacidade de Oz, do escritor, para definir ou descrever essa voz feminina. Agora, eu acho que não temos de desqualificar o olhar porque é feito do masculino. Com isso, quero dizer que quando Medeia tem essa ira descomunal e assassina os filhos, o fato de que digamos, isso libere Medeia do castigo, que haja um apoio da posição ou da postura, digamos, do escritor, né? Falamos, claro, há 6.000 anos antes de Cristo, podemos entender. No caso de Shakespeare, acho que, na época, falamos de fato do século XVI, XVII, ninguém tinha entrado na cabeça de uma mulher como Shakespeare. As mulheres de Shakespeare são revolucionárias, rebeldes. E em relação ao que comenta Paulina, revelam a luta de fato, falamos de 300, 400, 500 anos, e propunham uma mudança. E a luta da que eu acho que a Paulina fala, entre uma lei e a outra lei, entre a paixão e a razão, entre a pólice e o sangue, a transgressão e a oficialidade, o que Frederico falou sobre como fazemos, o que fazemos com isso e como obtemos saúde. A Ofélia, que não falei, casa com um negro otomano. Pórcia, no mercader de Veneza, se veste de homem e vai defender Antônio no tribunal perante o mercader. Julieta é a transgressão da transgressão. Eu vou com Capuleto sendo Montesco e não me interessa o que a família possa dizer. Então, é verdade. Há muita polêmica nos críticos de como vamos ver essas mulheres que são escritas por homens. Eu diria que quando os homens são gênios, estão por cima de um olhar redutivo, que nos reduz, na verdade. Frederico, você tem algum comentário? Bem, comentário breve. Aludindo justamente ao que você comentava sobre as duas leis, etc. Há uma questão ingênua que eu relaciono com o conceito narcísico, no sentido de pensar de que as coisas, por exemplo, na caracterização da verdade que você comentava, as pessoas geralmente têm uma ideia ingênua sobre o critério da verdade e colocam como uma correspondência entre o que pensamos sobre das coisas, assim como as coisas, na verdade, são. Nós estamos acostumados, de fato, a pensar como pensamos é complexo. E como respeitamos o que, em relação ao que acontece, não é menos complexo. As verdades, como as interpretamos, é produto justamente de uma construção. Quando falei das verdades vinculares clínicas, nas situações clínicas, isso quer dizer que são achados, construídos entre todos. Essas são as verdades. É o estabelecido como verdade por compartilhar reflexões e critérios. E, por outro lado,
hay, en mi criterio, de No vuelta, meu critério, há não apenas uma lei, digamos, como que diz que isto é estabelecido dessa forma e não pode ser de outra forma. Não, há pelo menos duas. Desculpa, temos alguma interrupção, o som está picotado. Há uma espécie de desdobramento que acompanha a perspectiva, a forma de ver a clínica, somado isso a outras visões ou perspectivas mais simples ou mais deterministas, que pode ter um elemento de menor complexidade em relação à forma de pensar. Vou ler alguns comentários. Não vemos o nome completo da pessoa, peço desculpas, mas Lúcia deve ser Moravito. A compulsão, a repetição e a possibilidade do novo, claramente ao leste do Éden de Steinbeck. Mafê, Maria Dolores, as escritoras latino-americanas mantêm a ideia de família focada nos dois pilares que você mencionou, o poder e a mulher, na figura da mãe. Mudou isso na literatura latino-americana contemporânea? Tem mudado? Outra pergunta, Mirta Acosta. As mulheres podemos falar como homens de forma assertiva ou acertadamente? Os entendemos? Alguém pode, em português, responde, pode sim, claro que sim. Me encanta a pergunta sobre gostei muito a pergunta de como vemos agora a literatura latino-americana. A mais contemporânea, na verdade, é um trabalho de dinamitar a figura materna. É impressionante. Não sei se agora posso fazer uma lista, mas eu fiquei impressionada. Há uma rebelião e virar esse espelho sobre a maternidade, o que foi sempre na América Latina o mito da mãe sacrificada, sofrida, que levanta a família. É uma anulação de si mesma dentro dos papéis, principalmente como fêmea. Nesse momento está já dentro da literatura, está já em pedaços. Eu quero falar, por exemplo, de Mandíbula, uma novela de Mônica Ojeda, equatoriana. Vou dizer de onde ela tira o nome, mandíbula, que é duro, a mandíbula, é porque os crocodilos fêmeos guardam os ovos da sua cria aqui dentro e por baixo da mandíbula, para que, enquanto elas vão caçar, os predadores não comam os ovos, mas o perigo e o que acontece é que, abrindo a mandíbula para caçar, os ovos, ele estraga e come, de alguma forma, devora, né, os ovos. É uma metáfora para colocar os mais brutais exemplos que eu já tenha lido, porque a novela é dinamitar a figura tradicional da mãe, para colocar em contexto. Maria Fernanda Ampuero, que eu acabei de mencionar. Mariana Enríquez, Argentina, O que fica de noite, Lo que queda de noche. São todas mulheres de uns 40 e tantos, 50 anos, mulheres jovens dentro do espaço, mas pensando, não é apenas na América Latina. Tatiana, o verão em que a minha mãe teve os olhos verdes, falando de saúde. Falando em saúde, uma história que começa com uma relação totalmente fraturada entre a relação mãe e filha, que termina sendo uma relação de luz
de acompanhamento, é uma beleza. Aí vemos a diferença. O mundo latino-americano não vê a saída, pelo menos na literatura, enquanto que lemos isso em outros espaços, há uma visão final mais harmônica, mais construtiva. O mundo latino-americano fica fechado com o corredor sem saída do que é estrutural. Alguém escreveu uma coisa sobre a Amy Ernaux. Claro, a Amy Ernaux é impossível não mencionar, sem dúvida alguma, porque ela é a que leva a bandeira de tudo que é antimaterno. Quando lemos Pura Paixão, é uma mulher que escolhe a paixão por cima da mãe, de tudo. Ela fala para os filhos, hoje não venha para casa, porque eu estou ocupada. Uma mulher que coloca pela frente outras coisas, essa ideia também, ela é primeiro mulher, totalmente passional, e outro é a posteriori. Se você não tem razão, nada mais existe. Temos o acontecimento, um aborto clandestino, voluntário, onde temos uma narrativa. Quando ela pede na linha final de Pura Paixão, eu quero escrever isso sem juízo moral, para que os leitores entendam que eu não estou aqui para ser julgada, nem condenada, nem absolta. Isso acontece, ponto. E é isso. Temos um comentário em português, Alane, que é esse sobre a Ernaux. Você gostaria de ler, por favor? Eu achei até que a Maria Dolores já tinha visto esse comentário, né? Ok. E quanto a Annie Ernaux, vencedora do Nobel de Literatura, e suas personagens femininas, baseadas em sua própria vivência com a família de sua infância e sua necessidade de aborto. Que é eu acho que é um pouco do que você acabou de dizer. Acabo de, sim. Um comentário acerca de que Comentário sobre que Lacan utiliza a imagem da mãe crocodilo para assinalar os estragos maternos de captura dos filhos e filhas. De novo, novamente, sobre o relato, a ideia do Frederico, você gostaria de comentar alguma coisa? Bem, simplesmente dizer que nessas circunstâncias atuais, na América Latina, 2023, se a literatura mostra realidades instaladas, dinamitadas, é porque as realidades estão sendo dinamitadas. Isso, os estados estão dinamitados, o poder judiciário está dinamitado, os colégios, as escolas estão dinamitadas, o mundo do trabalho está dinamitado, etc., etc. Sobre essas areias está o sofrimento das famílias e do casal. O desafio que temos pela frente, já dizia, de fato, um historiador é trabalhar com esses fragmentos e organizar e armar, criar situações que sejam subjetivantes perante tantas pressões subjetivantes. Nesse sentido, vendo dessa perspectiva bifronte, a ideia de repetição, poderíamos pensar que é uma espécie de circuito onde a fragmentação leva à fragmentação, mas também irá se repetir que a luta
luta e a resistência a essa atividade destrutiva e dessubjetivante. Exatamente, vemos um comentário aqui. Ah, Maria Dolores, vou ler o comentário que tem a ver com isso último que comentou o Frederico. É um comentário da Jubisa Sarate. Hoje, na dinâmica familiar, emerge um filho que questiona a família, surge um filho e leva a terapia como necessidade de mudança dos vínculos inconscientes que estão em jogo. Maria Dolores. Acho que a pergunta do Frederico é muito importante. Estamos numa época de transição, onde todas as instituições estão sendo questionadas, porque as próprias instituições estão quebradas em relação à sua forma original. Esse rompimento inclui casal e família, porque são instituições. O Poder Judiciário, todas as instituições estão quebradas na América Latina, principalmente porque vem de um Estado, claro, que fala principalmente do meu, mas não é o único, um Estado quebrado. E aí há As transições têm esse problema. A literatura é brilhante quando coloca essas transições, que é como aceitar o que vem quando ainda você não sabe o que vem. E você tem que se despedir do que já não funciona, mas que continua fazendo parte da sua base, da onde você está foi criada. Então, essa transição para uma nova institucionalidade, que é o que provavelmente vem em breve, em algum momento, os tempos históricos são diferentes aos objetivos, e isso faz com que estejamos embutidos nisso. É dinamitar a figura materna, dinamitar a figura familiar tradicional, justamente obedece a transição de um passado que não é sustentável, de uma forma não sustentável, sem saber muito bem para onde você vai e como você quer que seja isso novo que vai se criando na medida que vamos avançando. Eu gostaria de fazer uma consideração. Desculpa, Federico. Bueno, muy breve. Serei breve. Isso vemos na clínica, quando o paciente, a pessoa, o consultante, é um filho pequeno ou uma adolescente. Essa pessoa está marginada e assinalada porque traz um sofrimento, uma preocupação ou irritação. O que vemos no nosso trabalho clínico, paradoxalmente, é que nesse mal-estar pelo que o jovem sofre, está justamente a verdade, que poderia levar a uma revitalização da família e a melhorar a forma em que a família vive e interage. Era isso. Estaba pensando, se me permiten, un ejemplo. Se me permitem um pequeno exemplo. Lembrei uma sessão familiar com vários filhos e o caçula da família, vamos tirar os termos psicopatológicos, com coisas muito impulsivas, digamos assim. Em certo momento, os pais falam, né, para ele quantas vezes, todas as vezes que falam as coisas. E eu fiz um comentário que ele falou que eu me referi a uma peneira que parecia que a sua cabeça era tipo uma peneira, mas ele nem sabia o que era uma peneira. Alguém que quer falar, parece. Bem, e ele olhou para os outros dizendo, mas como nunca me falaram isso? Nunca falaram de que a minha cabeça parecia uma peneira.
como que ele tinha as palavras, porque ele já tinham falado com ele, mas havia uma situação nova que ele escutou nesse ambiente. Sim, quem queria falar? Maria Dolores, por favor. Eu queria mencionar uma novela que eu estava pensando e agora lembrei, que é Canção Dulce, Música Doce. Leila Slimani é uma escritora marroquina que vive em Paris e fala sobre o assassinato de 2 irmãos pela babá, porque a mãe e o pai, de classe média, profissionais, de sucesso, deixaram o cuidado das crianças nesta babá, que tem uma vida de muito sofrimento, de um vácuo de dor, e toma conta do espaço do lar, e mesmo que os pais suspeitam que é muita atenção que ela coloca à entrega dela, elas começam a se acostumar e gostam de ter materialmente uma escrava que se oferece como tal, até que a mulher perde o controle, tem apenas uma filha que não tem uma boa relação e perde o controle e mata as crianças perante a ameaça da mãe de dizer que já não precisa dos seus serviços e ela ficaria desvinculada afetivamente falando, porque ela vive, a sua vida é cuidar essas crianças, que é o seu suporte emocional. Uma novela impressionante que inclui uma crítica a um papel materno mais próximo, que por exigência de época, de consumo, de sociedade, entre outras coisas, vai com a possibilidade econômica de delegar tudo o que tem a ver com as crianças e finaliza sendo uma história de violência. Você recomendou tantas novelas, que maravilha! Eu quero ir para a livraria e comprar essas novelas, esses romances. Se dinamita os fragmentos e gera o necessário para contê-los, que pode se transformar. Caso contrário, vai se destruindo sem saber até o extremo que chegará. A pergunta: será que vai desaparecer o familiar? Acho que é muito difícil fazer prognósticos. Eu sou prudente e eu sinto muito medo. Mas, no entanto, o único que depois de ler e ler e ler, eu posso dizer é que não. Acontece que terá outra forma, terá outra configuração, terá a família, outra construção. Como dizia Frederico, haverá uma modificação e a transformação. Então, não temos que ficar assustados. Não é necessário. Quando o divórcio apareceu, parecia que estávamos já na beira do fim do mundo. O divórcio não é um problema, é uma solução ao problema. E talvez isso aconteça com a transformação do materno, da família, entre outras coisas. Temos que dar tempo, oportunidades. Temos que darmos oportunidades perante a isso. Vamos pegar os fragmentos dessa granada e vamos construir alguma coisa nova. Não será igual, mas será melhor. Sim, por favor. Como síntese, vocês poderiam ir encerrando? Claro, eu quero falar em relação ao que comentou a Maria Dolores. Eu me considero pessimista otimista. A situação é para estar preocupado, sem dúvida. Não sabemos, na verdade, se a nossa espécie não está garantida, como nada há garantido no mundo, principalmente agora que estamos despedaçando o mundo. Mas estamos lutando, estamos na luta. A esperança está na luta e no otimismo. Queremos
frear, atomizar tudo, colocando a energia em construir, em contatar, em nos comprometer. Então, no amor, finalmente, eu penso que a espécie vai continuar, que o amor também vai continuar, sem dúvida. É a minha síntese. Com muito trabalho, hein? Sem dúvida. Só com trabalho. Vou trazer aqui uma frase que eu gosto, que diz que a literatura é o espaço que une prazer e conhecimento, e que não há nada mais sedutor que o prazer e o conhecimento. Acho que quando lemos literatura, você se aproxima a ambas as coisas e você aproveita elas de forma intelectual e emocional. E isso pode ser uma grande contribuição para essa construção futura, que não tem por que ser tão obscura, e que depende, claro, muito de nós, que não seja tão obscura. Obrigada por me escutar, por estar aqui, foi muito, muito bom esse encontro. Obrigada a vocês, obrigada. Foi muito rico esse espaço. Podemos nos aplaudir, sem dúvida alguma. Podem abrir os microfones. Foi uma manhã muito bela. Queremos aproveitar, vou reiterar o que comentou a Adriana, Alane, em nome das duas, da comissão de família e casal da FEPAL. Teremos um encontro juntamente com a comissão de família e casal da IPA, dia 24 de junho, é também um sábado, 4 mesas, temas diferentes, muito interessante. Esperamos vocês, agradecemos muito a vocês que tenham estado hoje conosco. Abrimos, então, a muitos agradecimentos, comentários. Vamos abrir os microfones e uma salva de palmas para os nossos palestrantes. Obrigada. Carolina, hermoso encuentro. Nós temos um último comentário da Marina Massi, que eu acho muito interessante, muito bom, inclusive para a gente estar fechando mesmo o nosso evento, né? Um evento maravilhoso, de excelentes reflexões. Marina diz o seguinte: muito interessante a fala do Frederico, mostra como a sociedade e suas instituições latino-americanas estão quebradas, e o atendimento familiar é muitas vezes um elo entre a criança ou adolescente com a família e o social. Um Estado quebrado e sem condições de holding para a sociedade favorece mais famílias quebradas, fragmentadas. Há uma necessidade de uma reconstrução maior, onde o acolhimento familiar é fundamental também, assim como a literatura, né? Parabéns para todos. Excelente. Obrigada. Excelente. Muito obrigada. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias. Obrigada. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, excelente. Muitos parabéns. Tchau, tchau. Gracias a Gracias. todos. Hasta pronto. Besitos. Chao. Gracias, Mariela. Gracias, de verdad. Sí, gracias a la traductora. Muchas gracias. Sí. Ah, sí, Muito Mariana. obrigado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.